Repeteia. Objetivo do jogo Repeteia. O objetivo central do jogo é trabalhar a memória, atenção, concentração e sinestesia do jogador através da repetição de uma sequência aleatória de figuras projetadas no chão. Variáveis do jogo Repeteia: quantidades de figuras na sequência, o objetivo de treino de memória, e distância das figuras, com o objetivo do treino da sinestesia. Tela inicial. A tela inicial é composta pela silhueta das figuras que serão utilizadas durante a partida, sendo triângulo, retângulo, círculo e quadrado. Início da sequência gerada. A sequência é iniciada automaticamente após o sistema detectar que o jogador está posicionado sobre o local indicado pelas pegadas. Tempo de exposição. Cada figura da sequência é exposta por um tempo de exposição e a próxima figura da sequência é exposta após um tempo de intervalo, após a figura anterior ter sido apagada. Vez do jogador. A vez do jogador é sinalizada pelo sistema através de uma ondulação na área de projeção. Resposta do jogador: certa. Quando o jogador se posicionar na figura correspondente e estiver certa, ele vai receber um feedback do sistema e vai receber um emoji feliz dizendo que ele acertou aquela figura da sequência. Ao retornar para a base, ele finaliza aquela parte da sequência. Resposta do jogador: errada. Caso o jogador vá para a figura que não é a correta da sequência, ele vai receber um feedback de um emoji triste. Deverá retornar para a posição inicial. Vamos verificar isso num vídeo demonstrativo. Resposta do jogador com ajuda. Após iniciar a sequência e a vez do jogador, o sistema vai esperar por um certo tempo até que o jogador responda ao comando. Caso ele não responda dentro de um certo tempo, uma ajuda vai aparecer após o tempo estipulado. As pegadas vão se posicionar sobre a figura correta. Caso o jogador se posicione sobre a figura correta, ele vai receber o emoji feliz. Caso errado, ele recebe o emoji triste. Vamos ver um vídeo desse com ajuda. Omissão do jogador. Caso o jogador não responda, responda a sequência que deverá ser feita, mesmo depois do tempo de ajuda, ainda haverá um tempo de espera. Caso o jogador ainda ultrapasse esse tempo de omissão, é considerado que o jogador omitiu aquela jogada e ele vai receber um feedback de um emoji triste e a partida é reiniciada. Vamos verificar isso num vídeo demonstrativo. Ao término da resposta do jogador, ou seja, da sequência gerada, é mostrado um troféu e de acordo com a pontuação que ele recebe, vai ter uma resposta junto com emojis. Como é feito para passar de fase? Então as fases são determinadas pelas quantidades de figuras na sequência. Então a fase 1 tem uma figura, a fase 2 duas figuras e assim por diante. Vamos ver um vídeo da fase 2 contendo duas figuras na sequência. O nível de dificuldade de cada fase é alterada pela distância da figura ao jogador, sendo apenas dois níveis, o nível perto e o nível longe. Vamos ver um vídeo mostrando o nível perto e o nível longe. Nível perto. Basicamente, então, a pontuação máxima da fase depende de quantas figuras tem na fase, multiplicado pelo valor 10, ou seja, se a pessoa responde a sequência corretamente, ele recebe 10 pontos daquela figura. Caso ele responda com ajuda, correto com ajuda, ele recebe 5 pontos. Se ele tiver um erro, é 0 pontos. E se ele se omitiu, a partida é finalizada e reiniciada. Para transitar entre níveis, é necessário ele atingir uma pontuação mínima de 75%. Se ele atingir essa pontuação, ele avança, ou seja, a sequência é aumentada. Caso a pontuação dele fique entre 25% e 75%, ele permanece na mesma fase. E se a pontuação
é menor que 25%, ele retrocede de fase. Painel de controles. Existem algumas teclas de atalho no teclado para ajudar o terapeuta, a pessoa que estiver utilizando o sistema. A posição das figuras P ou 1, feedback visual ou HUD, ou seja, as informações que a gente pode mostrar para o usuário, a gente pode ligá-la e desligá-la utilizando a tecla H ou 2. Feedback sonoro, a gente pode ligar ou desligar o som, usando a tecla S ou 3. Selecionar a fase, usando as setas para cima e para baixo, você avança ou retrocede, ou 4 e 5. Pausar o jogo, a gente utiliza a tecla de espaço. Sair do jogo, a gente usa a tecla Escape. E a tecla de atalho F1 mostra as informações de cada tecla. Painel de informação desligado. Então, se nós virmos aqui, o HUD está desligado. Se eu puser aqui, painel de informação ligado. Nome do jogador, quanto tempo de sessão, fase, tentativa e qual nível. Fase acima, fase abaixo e o som. Som desligado e som ligado. Dados armazenados. Então, o software ele armazena alguns dados para análise posterior do terapeuta. Então, por exemplo, dados gerais por sessão, identificação do jogador, configurações utilizadas, dados gerais da sessão, data, fase, pontuação, quantidade de movimentos, de acerto, ajudas, erros e omissão. E também outro arquivo utilizando aí dados detalhados por evento, também contendo data, hora, o evento, por exemplo, mudança de posição, seleção de objeto, intervenções do jogo, se houve pausa, trocas de figura, etc.